Então, vamos lá, meus amigos, vamos fazer eu tenho que fazer uma correção da prova e eu, posteriormente, vou disponibilizar lá no Avoda a prova em Word e o gabarito para vocês, tá? Assim que, se Deus quiser, a gente se encontrar pessoalmente, aí a gente conversa, entrego a prova de cada um de vocês. E vamos lá. Como o estudo dos fundamentos históricos do direito poderá ajudar na compreensão do fenômeno jurídico? Ok? Então, como o estudo dos fundamentos históricos do direito poderá ajudar na compreensão do fenômeno jurídico? Ajudará a compreender o fenômeno jurídico por meio do estudo das estruturas de ordenamento jurídico, que existiram desde a antiguidade como do direito contemporâneo. Foi e é influenciado pelos mais variados sistemas jurídicos que já existiam. Então, quando a gente estuda a nossa disciplina, né, efetivamente fundamentos históricos do direito, a gente quer entender toda a estrutura jurídica, né, de ordenamento que existiam desde a antiguidade. Contanto que a gente fez toda uma evolução histórica, tá? Passando aí por toda a antiguidade, perfeito? E qual é a sua influência aí no direito contemporâneo? É o que nós, inclusive, estamos vendo hoje na nossa unidade 3, seção 2, tá? Como, efetivamente, o direito da antiguidade, né, desde a antiguidade, como é que ele influencia no nosso ordenamento. Então, essa seria a resposta correta. Esse código foi descoberto apenas em 1901 e tem existência aproximada a 1694 a.C. Esse documento legal foi gravado em uma pedra negra e atualmente se encontra no Museu de Louvre, em Paris, França. Junto ao código foram encontradas diversas tábuas de argila, com a reprodução do texto, que provavelmente eram utilizadas pelos aplicadores do direito da época. Tal trecho faz menção a qual codificação escrita da antiguidade? O Código de Hammurabi. Perfeito, a gente chegou a falar do Código de Hammurabi, eu acho que na unidade 2, seção 3, algo nesse sentido. Assinale a alternativa a seguir. Civilização que não nos transmitiu nenhum documento escrito, códigos ou livros jurídicos, mas pode-se afirmar que foi a primeira civilização da humanidade a desenvolver um sistema jurídico de forma concreta. Ok? O povo egípcio, tá? Ele não tinha nenhum documento escrito, tá? Mas efetivamente a gente pegou muita influência com eles. Foram importantes fontes do direito grego. As leis de Drácon e as leis de Solon. Poxa, quem respondeu às atividades diagnósticas do AVA respondeu esta prova em 5 minutos, estava muito fácil, hein? É uma importante contribuição da civilização grega para o direito romano. O uso do júri popular no julgamento de crimes, o uso da mediação e arbitragem na resolução de conflitos, e a difusão de ideais de justiça entre todas as camadas da sociedade. Ok? Então, como a gente conversou na aula de hoje, antes do intervalo, vejam que todos esses institutos, júri popular, mediação e arbitragem, difusão de ideias de justiça, tudo isso, né, já vem desde a civilização grega. Aí a gente vem para aquele pensamento, né? O que efetivamente os nossos legisladores fazem de grande valia, ok? Como os gregos encarnavam a participação na vida pública? O ensino jurídico era difundido entre todas as classes da sociedade grega, permitindo que todo cidadão participasse ativamente da vida pública, manifestando-se e fazendo sustentações orais nas assembleias e tribunais. Poxa, aqui nessa resposta, meus amigos, eu acho que desde quando a gente inicia na escola, perfeito, eu acho que a gente teria que ter a disciplina de direito constitucional. Antigamente, eu sou bem mais velho que vocês,
a gente tinha a disciplina que era obrigatória, Educação Moral e Cívica. Essa disciplina não se tem mais, Educação Moral e Cívica. Perfeito? Que a gente tinha aí toda a ideologia da nossa Constituição Federal. Educação Moral e Cívica, tá? Então, vocês vejam que desde os povos gregos, tá, ele já tinha a participação na vida pública através do ensino jurídico, que era difundido nas classes da sociedade grega, ó, permitindo que todo o povo participasse. Então, na verdade, eu acho que isso deveria ter, né, infelizmente, a lei de diretrizes básicas acabou por tirar essa disciplina. E eu sou um defensor que pelo menos todo cidadão tivesse conhecimento dos seus direitos constitucionais. Perfeito? Deveria ter uma disciplina de direito constitucional. Aí depois, se a pessoa quiser lá na frente ser médico, engenheiro, lógico, tem que ser, senão não dá para ser todo mundo advogado, né? Mas pelo menos alguma noção ela deveria ter. Tá? O grego já, efetivamente, já apoiava essa ideologia. E a gente acabou tirando essa disciplina que nós tínhamos. 7. O fenômeno político, social e econômico ocorrido na sociedade europeia, tendo como marco inicial o século X, que influenciou a composição e a distribuição do poder em pequenas organizações na Europa durante a Idade Média, que ficou conhecida como feudalismo. Não demanda muita coisa aqui, né? O período da história europeia que vai da queda do Império Romano do Ocidente, ocorrido no século V até o século XV, é conhecida como Idade Média. Então, nós vejam que essas duas questões tratam apenas e tão somente da evolução e dividiu períodos, né? É bem simples a questão. Assinale a frase a seguir. Os romanos viam na pena um caráter retributivo, e por isso ela podia ser considerada exemplar e preventiva. Mas é fato que a pena foi evoluindo até que os atos delitivos foram listados, ou melhor, combinados legalmente. No direito penal brasileiro, o princípio da legalidade está previsto no artigo 1º, segundo o qual não há crime sem lei anterior que o defina e nem há pena sem prévia combinação legal. Desta análise, podemos inferir que a evolução do direito romano resultou na criação e na disposição das espécies de delitos em lei. Perfeito? Então, já veja que no direito romano já pegava o que a gente aplica hoje, né? O princípio da legalidade. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem há pena sem prévia combinação legal. A gente já traz isso do direito romano. Por último, civilização monoteísta que possui um sistema jurídico escrito com forte correspondência a preceitos da ordem religiosa. Utilizam livros da Bíblia Sagrada, em especial o Pentateuco, como fonte formal do direito. O povo que efetivamente possuía um sistema jurídico escrito é o povo hebreu. Ok? Então, essa foi a nossa prova. Eu vou disponibilizar ela para os senhores, vou fazer a postagem desta prova no AVA de vocês, com o respectivo gabarito, tá? Para que vocês depois possam estudar, guardar consigo, ok? E, efetivamente, depois, ao término aí da pandemia, que a gente possa verificar as provas, cada um com a sua, de uma melhor forma. Tudo bem, meus amigos? Vou fechar esse forms aqui. Então, onde eu estou aqui? É tanta aba aberta. Eu vou postar esta prova lá no ABA, tá? Falem comigo. Tudo bem, professor. Só o Fernando fala comigo, o restante não quer conversa? O que está acontecendo? Vocês foram mal na prova e estão chateados, é isso? Querem mais conversa comigo? Tudo bem. Vou te contar, hein? Brincadeira. Vamos continuar aqui com a nossa aula, que eu tinha que terminar a prova. Parei aqui, né?
falando da sistematização de normas. O Estado que hoje conhecemos e chamamos de contemporâneo nasceu no final do século XVIII como limitador de um poder absoluto e ilimitado exercido pelos governos monárquicos. Tanto na história da independência das 13 colônias da América do Norte, por volta de 1787, na Revolução Francesa em 1789, o precedente foi um descontentamento generalizado contra um poder que atuava sem lei ou regras, né? Como eu disse, tudo isso se transforma em caos. O resultado desse sentimento coletivo de insatisfação culminaria nas revoluções e suas consequentes declarações de direito, através das constituições, com o objetivo de que os governos sejam pautados pelas leis. Pergunta para vocês: vocês acham que, em decorrência essa discussão entre governos e presidente, né? Datafolha passando aí a insatisfação dos brasileiros, ok? Tendo esse sentimento coletivo de insatisfação que até foi colocado aqui, nós poderemos chegar aí, efetivamente, a um impeachment, a tomar o poder, alguma coisa nesse sentido? Vocês acham que o povo chegaria efetivamente nesta linha de pensamento, ou vocês acham que não? Diante da realidade vivenciada hoje, né? Sinceramente, eu acho mais fácil o grupo apoiador se juntar para defender do que qualquer um que esteja insatisfeito ou até que faça parte de algum grupo de oposição se unir para fazer algum tipo de procedimento de impeachment ou afastamento do presidente. Entendi. Porque nós estamos vivenciando hoje um caos. Na verdade, a gente tem um caos na saúde, né? Está cada vez pior, que a gente não vê efetivamente uma projeção de melhora nos próximos dias, né? Não estou falando nem meses, próximos dias. E o caos já começou a se instalar, né? Problema na saúde, problema na economia. Daqui a pouco, como é que vai ficar o regramento, né? As normas jurídicas? Perfeito. Será que efetivamente vai conseguir se manter? Ok. Será que efetivamente vai conseguir se manter? Para se pensar nisso, né? Para efetivamente se pensar nisso. Então, há essa discussão no pano de fundo se efetivamente o povo não vai tomar de novo o poder. Não sei dizer. Falei que a gente tem que desenvolver nosso senso crítico, não quero fazer apontamento, cada um faz a sua reflexão, tá? Cada um faz a sua reflexão. Nesse momento, o ser humano encontra uma nova fase, o surgimento de um Estado de Direito, que passa a limitar o poder do Estado. Dois ideais que levaram os povos às grandes revoluções, a exemplo do iluminismo e do liberalismo. O constitucionalismo surge como um sistema de freios e contrapesos, sob o brilhantismo de Montesquieu, que defendeu a divisão do poder através do regime constitucional. Então, na verdade, Montesquieu, né, um filósofo francês, ele já efetivamente tinha a ideologia de constitucionalizar as normas, né, como um freio para limitar efetivamente a ação estatal e fazendo um contrapeso sobre efetivamente os anseios, né, do povo. Que foi até a minha pergunta para vocês. Será que o povo hoje, né, está satisfeito com o seu regime presidencialista? Será que ele está satisfeito efetivamente com os seus governadores? Será que a gente vai vivenciar um caos? Será que chegaremos às barras de efetivamente ter que tomar o poder? Eu posso garantir para vocês que esse tema, até o final deste bimestre, a gente vai retomar, tá? Eu acho que a gente vai retomar porque
coisas novas virão aí, com certeza. E olha que eu ouço bastante coisa, hein? O constitucionalismo serve à defesa dos direitos humanos fundamentais, pois limita a atuação do Estado por meio da sistematização das leis que servirão a um Estado juridicamente organizado, ao qual chamamos de Estado de Direito. Ou seja, um Estado de Direito nada mais é do que um Estado composto por normas, né? Normas de convívio em sociedade. A supremacia do direito está, a partir desse momento, na superioridade da Constituição. Como lei suprema, ela organiza e limita o poder em um documento escrito que busca o respeito ao indivíduo e coibir as arbitrariedades. Legal isso, hein? Uma sociedade só é legítima quando tiver como alicerce o acordo de todos, e a esse acordo damos o nome de pacto social, que corresponde à declaração de direitos. A preservação dessa sociedade exige um pacto político, e para consagrá-lo, o povo deve escolher seus representantes por meio do direito ao voto. Então, é formalizado um pacto, né, com o Estado, a gente nomeia os representantes, como todo o poder emana do povo, e esses representantes têm que fazer, por instrumento de mandato, né, tem que nos representar muito bem, ok? Por isso que vem essa grande discussão se efetivamente esses governantes está efetivamente nos representando muito bem, ou se efetivamente está deixando a desejar. A seguir, apresenta sempre a geração de direitos humanos. Para isso, eu clique nos pontos em destaque. Se eu clicar, não vai. Os objetivos são muitos e os desafios estão cada vez mais voltados à eficácia das constituições. Então, nós temos aí a evolução dos direitos humanos. Perfeito? Para alguns doutrinadores, tá, diz que não há que se falar em evolução, há que se falar em acréscimos de direito. A gente sempre estuda direito de primeira, segunda e terceira geração. Para alguns doutrinadores, tá, vocês vão verificar que eles falam direito de quarta, quinta, sexta geração. Diz que direito não se sobrepõe a outro, ele se soma a outro. Perfeito? Essa é a grande ideologia de geração de direitos humanos. Então, vamos lá. Primeira geração, com a conquista, eu estou dizendo isso só voltando um pouquinho, porque vocês pegarão alguns doutrinadores que têm ideologias diversas, diferentes entre si. Com a conquista e evolução dos direitos, ao final do século XVIII, em face da Revolução Francesa, surge a primeira geração dos direitos humanos, que trata-se das liberdades públicas, ok? Os objetivos são muitos, e os desafios cada vez mais voltados à eficácia das constituições, através da concretização dos direitos fundamentais, e não apenas a limitação do poder político dos estados. Então, eu vou definir para vocês cada um dos direitos. Direito de segunda geração. Geração de direitos humanos, voltado aos direitos sociais. Surgiu logo após a Primeira Guerra Mundial. E a terceira geração de direitos, ainda não plenamente reconhecida, é dos direitos de solidariedade. Perfeito? Na unidade 3.3, a gente vai falar um pouco mais efetivamente desses direitos. Então, meus amigos, dos direitos de primeira, segunda e terceira geração. Essa é uma matéria atinente em especial, a matéria de direitos humanos, tá? Eu escrevi um livro, que na verdade eu estou publicando ele, e o tema, né, ele é bem amplo. A inserção de cláusulas sociais nos contratos comerciais internacionais para a efetivação dos direitos humanos trabalhistas. Olha que tema enorme. Foi minha tese de mestrado, a inserção de cláusulas sociais nos contratos comerciais internacionais para a efetivação dos direitos humanos trabalhistas. E o que eu escrevi a respeito desse tema, ligado a direitos humanos, né, principalmente os direitos sociais, ok? Está no seguinte princípio. Perfeito?
Será que tudo que a gente compra de outros países, eles têm os mesmos regulamentos de legislação que o nosso? Será que efetivamente tem cláusulas sociais implícitas nisso? Ou será que tem pessoas trabalhando na condição análoga de escravo e para que esse produto chegue nas minhas mãos, né, perfeito e acabado, alguma pessoa de outro lado do mundo está sofrendo por causa disso? Perfeito? Então, eu acho que os contratos comerciais internacionais, tá, deveria-se efetivamente ter cláusulas voltadas a direitos sociais de segunda geração, protetivo, para que a gente efetivamente não tivesse aí, ok, arbitrariedades, tá? Por isso que alguns doutrinadores falam aí em evolução desses direitos, que os direitos se somam entre si. Meus amigos, eu me coloco à disposição para tirar qualquer dúvida que vocês tenham. A gente viu 2 unidades hoje, perfeito, e eu vou finalizar a aula por aqui. Alguém tem alguma pergunta para me fazer? Não, professor, pelo menos da minha parte, não. Só agradeço. Muito obrigado. Eu que agradeço a sua participação, Fernando. Fala, Ana Bartkiewicz, meu Deus do céu. Bartkiewicz. Bartkiewicz. Tudo bem com você? Tudo, e o senhor? Senhor, tá no céu. Eu estou aqui dando aula, tá tudo ótimo. Que bom. Você tem alguma dúvida? Quer me perguntar alguma coisa ou não? Não, nenhuma. Então, tá bom. Então, por favor, dê uma lida na unidade 3.1 e na unidade 3.2. Pode ser? E façam as atividades do AVA. Mais alguma pergunta, meus amigos? Mais alguma indagação? Eu queria, por fim, então, já que não tem, agradecer a participação de todos vocês. Gostaria de, amanhã é dia do trabalho, ok? A gente sabe que o trabalho dignifica o homem, já que a gente está falando de direitos humanos, terminamos a nossa aula falando de direitos humanos, segunda geração de direitos sociais, e eu espero que oferto meus parabéns a todos aqueles que trabalham. O trabalho, como eu disse, dignifica o homem. Espero que esta pandemia passe, para que as pessoas aí possam efetivamente voltar aos seus trabalhos, possam trazer aí os recursos financeiros, né, para sua casa, e o trabalho, seja ele qual for, aquele mais simplista e aquele mais aculturado, ele tem efetivamente para o ser humano o mesmo sentimento, né, de se sentir importante, de se sentir reconhecido, de se sentir inserido na sociedade. Infelizmente, este ano será um ano diferente para a comemoração do Dia do Trabalho, pois temos muitos desempregados, muitas pessoas aí que estão passando por sérios percalços financeiros, mas vamos rezar, vamos orar para que tudo isso passe e que quem seja arrimo de família possa levar aí o sustento para sua casa e que seja dignificado, né, com o trabalho, que é muito triste uma pessoa efetivamente não ter trabalho, é muito triste mesmo. Eu, como sou adepto ao direito do trabalho, quando uma pessoa está desempregada, não é algo legal de se ouvir. Então, oferto meus parabéns aí a todos que trabalham, aqueles que efetivamente estão sem trabalho, que não percam a esperança, que se Deus quiser, tudo isso vai passar. Desejo uma boa noite a todos vocês, um excelente feriado e que a gente se fale a semana que vem. Vocês têm meu contato, meu WhatsApp, meu Instagram. Vocês já se inscreveram lá no meu canal do YouTube, vocês ou não? Eu sim. Por favor, peço que todos se inscrevam, até porque essas aulas, além de ir para o AVA, vão para lá. Então, por favor, se inscrevam no meu canal lá no YouTube, DR Marcos R. Silva. DR de doutor Marcos com U R. Silva. Por gentileza, se inscrevam lá. Essa aula acabou de finalizar, ela vai lá para o YouTube, aí vocês ficam não só com essa aula, mas com as outras que eu também mencionei. Tá bom? Tá bom, professor. Boa noite. Ok.
Boa noite. Eu que Tá bom, agradeço. professor. Boa noite. Boa noite, professor. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite, Marcos. Boa noite.